Vamos para mais um vídeo aqui. Esse fica sendo como se fosse uma parte 2, não é? Embora o outro vídeo 18 minutos. Ah, mas também não se preocupe não, tá? Eu não vou ficar fazendo vídeo curto porque disseram que vídeo curto é o que atrai no YouTube. Blá, blá, blá. Eu não tô nem aí pra isso. Eu tô correndo atrás de ganhar grana. Agora que se vier seria bom, né? Mas vamos lá, né? Então, seria uma parte 2 da resposta que eu dei a um irmão aqui a respeito do que ele falou, né? Algumas caricaturas, na verdade, nas perguntas dele, a respeito. Tem uma frase bem importante lá, uma pergunta, né? Então, o calvinismo seria de Deus e o arminianismo seria uma cor do diabo, né? Eu até ler aqui direitinho, tá? Ele fala bem assim, então, os arminianos são do diabo e os calvinistas são de Deus, né? Essa é uma pergunta importante, né? É uma pergunta importante pra caramba. Primeiro porque a ênfase nos termos, quando o assunto tem a ver com quem é de Deus e quem é do diabo, essa ênfase está errada, tá? Vamos desligar um pouquinho os rótulos, né? Os termos, porque às vezes as pessoas não entendem para que os rótulos servem, né? Os rótulos, digamos assim, eles sumarizam, né? Eles resumem, de uma maneira bem resumida mesmo, o que uma tradição, não estou falando no contexto de teologia, de cristianismo, o que uma tradição ela crê, ela entende, ela desenvolveu. Então, se você fala católico romano, né, esse termo, esse título, digamos assim, esse nome, diz alguma coisa, né? Não é uma coisa sem sentido, diz alguma coisa. Nós podemos ouvir, se eu ouço católico romano, eu sei o que eles creem, né? Eu sei o que eles pensam. E posso com isso dizer, olha, então, segundo a doutrina, o dogma deles, né, então eles pensam assim e eu penso assado. Então eu sou diferente nesse sentido. Quando eu ouço luterano, do mesmo jeito. Quando eu ouço anglicano, do mesmo jeito. Batista, do mesmo jeito. Tem alguns termos adicionais, por exemplo, os que se chamam de batistas reformados, que para mim não existe isso aí é viagem. Com respeito aos irmãos, mas para mim não dá isso aí, não faz sentido, mas eu respeito como batistas monegistas, não é? Então isso já distingue eles. Eu sei que no meio dos batistas, os particulares, eles têm uma doutrina peculiar, não é? Com relação à salvação, com relação ao culto, por exemplo, há muitas questões importantes que nos aproximam de certa forma. E assim por diante, nós podemos entender. Se eu falo pentecostais, eu sei o que significa, o que mais ou menos eles creem. Embora seja uma coisa um pouco mais aberta, mas dá para ter uma noção. Né? Então os rótulos eles significam alguma coisa, os termos eles têm valores, né? Não são à toa. Só que para muitas pessoas parece que existe um certo trauma com relação aos rótulos. Então quando se fala calvinismo ou arminianismo, automaticamente o indivíduo é levado, muitas pessoas são levadas a desligar aquele botãozinho da reflexão, do entendimento, da lógica, não é? E começam a tratar isso como se fosse apenas rótulos, não é? De uma briga histórica que não se resolve e é uma coisa muito mais voltada para o intelectualismo, para a filosofia. É um debate teórico que não tem sentido e que não tem implicações sérias na vida pessoal, não é? E na nossa fé, nesse sentido. E está totalmente errado. Então, antes de pensar nisso, nos rótulos, vamos descartar os rótulos. Tá? Os rótulos eu digo agora sobre calvinismo e arminianismo. Calvinismo e arminianismo não são termos que resumem um mero debate filosófico, certo? Não são. De jeito nenhum. Está longe disso. Então, o ponto central aí, para compreendermos, é como é que Deus salva o homem. É isso que essas duas correntes estão definindo. Não é? E uma ou outra, né, as duas não estão certas. Okay? As duas não estão certas. E aquilo que ambas defendem, não é, cada uma defende em si, isso tem repercussões, isso tem implicações para aqueles que fazem parte desse entendimento, que adotam esse entendimento. Tá? Aí eu não estou sendo mais restritivo com relação ao que é ser reformado, etc. Eu estou sendo um pouco mais abrangente para falar sobre o monegismo, que ultrapassa, digamos assim, os arraiais calvinistas, para ficar claro. Não são somente os calvinistas que são monegistas, né? Claro. Mas o monegismo em si,
não é? É a compreensão de que somente Deus opera a salvação. E o homem não coopera em nada com isso, né? Então não depende do homem em nenhuma medida. É Deus que completa, é Deus que opera, é Deus que faz tudo na salvação. Ele realmente salva o ser humano de maneira completa. Ele não faz um trabalho pela metade, deixando o homem completar. Quem é sinergista sempre vai entender, não é, que haverá sempre uma cooperação de alguma forma de Deus ou do homem. Tem aqueles que são mais radicais, que vão basicamente dizer, como pelagianos, né, que nós independemos da graça de Deus, né? Então, se vier, bem, mas se não, nós damos conta do recado. Há aqueles que são semi-pelagianos que vão admitir, né, um misto entre agostinianismo e pelagianismo para dizer que, de fato, Deus opera com sua graça, sem a sua graça não vai, mas a sua graça coopera conosco, não é? Ela nos ajuda, nós fazemos nossa parte também, não é? E o arminianismo acaba sendo, de alguma forma, uma versão, não é, do semi-pelagianismo, porém do lado protestante, da ponte para cá. É por isso que talvez alguns não tenham tanta resistência, né? Porque não conseguem enxergar o arminianismo como semi-pelagianismo. É assim que eu vejo, porque quando eu leio os cânones, por exemplo, de Dort, e vou ler a seção das heresias e a própria remonstrância, eu estou vendo justamente isso lá. Mas o ponto é esse. As duas correntes, digamos assim, as duas correntes, né? Uma é uma tradição e a outra não, é uma ideia, basicamente, né? Uma teologia robusta, desenvolvida e completa, né? Não dá para chamar arminianismo disso, né? Mas as duas não estão certas, tá? Ou o entendimento monergista está correto, ou o entendimento sinergista está correto. Os dois não estão certos, tá? Eles são absolutamente opostos. Por quê? Porque simplesmente quem entende que o monergismo não é a maneira correta, digamos assim, de você compreender a salvação como Deus salva, é nada mais do que você repetir o que a Bíblia está dizendo, você resume isso, né, como monergismo, mas é você assumindo que Deus opera a salvação vem de Deus, a missão de salvar é de Deus, e Ele de fato salva, e ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Se Ele quer salvar alguém, Ele vai salvar alguém, ponto final, Ele salva, Ele é soberano, e ponto. E portanto toda a glória disso pertence a Ele. Nada nós podemos reivindicar para nós, nada podemos dizer a respeito disso. Ele faz. Tudo o que deve vir de nós como resposta é gratidão. Só. Nada além disso aí. Só gratidão, vamos dar glória a Deus. Não é? E isso também implica na própria obra de Cristo. O que Deus fez para salvar foi perfeito. Né? Não tem defeito algum. É completo, é perfeito. Tá? E Ele opera isso por seu Espírito Santo em quem Ele quer. Em quem Ele amou na eternidade, em quem Ele quis. Ele é soberano, Ele pode fazer isso, Ele fez de fato, porque é isso que a Bíblia está revelando para nós. É inegável, né? É inegável isso aí. Não tem como ler a Bíblia de maneira honesta e não chegar a essa conclusão, porque está lá. Né? Está lá. Sem meias palavras, está lá. Então, é isso, monergismo. Tá? Então, calvinistas são monergistas. Eles pensam assim, certo? E, portanto, o que eles estão ensinando e pregando é o correto e tem implicações para a igreja, ou seja, para os membros da igreja. As pessoas que estão ali e que creem dessa verdade, elas têm fé genuína mesmo. Tá? Quem crê nessas verdades está crendo de fato, está crendo por esta obra do Espírito Santo. É alguém que foi regenerado. Alguém que está no meio do contexto calvinista pode não crer de fato? Pode. A pessoa pode entender a lógica, digamos assim, do sistema calvinista e, entendendo a lógica, aceitar a lógica, mas nunca confiar naquilo de verdade. Nunca ter a paz com Cristo, nunca se ver como eleito, nunca contemplar a sua própria eleição em Cristo. Pode acontecer, tá? E eu sei que acontece. Tem muitas pessoas que realmente estão em comunidades que, né, são, entre aspas, calvinistas, mas as pessoas não são crentes de verdade. E isso se vê, muitas vezes, com os desvios, muitas vezes com a insubmissão contínua. Ou seja, essas pessoas não se importam com as consequências da eleição de Deus. Deus elegeu para a santificação, mas as pessoas elas não fazem uma relação com relação a isso. Tipo, não fazem uma relação da eleição com a vida cristã. A eleição foi para a santificação, foi para, nesse sentido, a salvação e no processo a santificação. Então, esse é o ensino bíblico, né? Certo? Então, se não há essa compreensão, se a pessoa, por exemplo, não crê que ela deve ser piedosa por conta da fé de que Deus a elegeu na eternidade em Cristo Jesus,
e portanto Cristo fez uma obra perfeita, e o Espírito Santo selou essa pessoa para o dia da redenção, muito provavelmente essa pessoa não seja crente, de fato. Seja apenas alguém que se adequou a um sistema teológico, só. E eu sei que tem gente assim. Vão dar problema a vida toda na igreja. Tá? Alguns nem vão dar, porque vão se adaptar àquilo que é mais externo, né? Ao padrão moral, né? Vai pro domingo no culto. Então você consegue disfarçar, mas dá para enganar a mim, que sou um homem, mas não dá para enganar Deus. Né? Naquele dia a pessoa vai saber. Ela vai saber de Deus que Deus a viu sempre, né? E que ela é uma hipócrita, nunca creu de verdade e, né? Tá frita. Então, assim, entende? Então, mas o que é sumarizado, o que é ensinado nas correntes que são monergistas, e no meu caso, né, que sou um cristão reformado, calvinista, então, o que está ensinado, explicado, sumarizado, resumido no posicionamento monergista é o próprio evangelho, é aquilo que é ensinado na palavra de Deus, certo? Toda a glória é de Deus, ele é soberano, né? Um estudo sério dos seus atributos mostram isso. Esse é o fato. Acontece o que é a vontade do Senhor. Agora, quem pensa de forma sinergista, mais uma vez, o que eu falei do monergismo independe da instituição. Não quer dizer, então, que quem são monergistas? São os presbiterianos somente? É claro que não. Batistas, muitos deles são monergistas, ou seja, eles creem no evangelho de verdade. Não é? Há certas mudanças que eles fizeram, distinções. Isso tem a ver com a nossa fraqueza como seres humanos. Vamos discordar até o fim, até Cristo voltar e resolver todo o nosso BO, digamos assim. Mas, para todos os fins, quando uma pessoa de outra comunidade, e pode ser até um membro de uma Assembleia de Deus, um pentecostal, que seja, essa pessoa diz bem assim, olha, toda a glória da salvação é de Deus. Eu nunca fiz nada. A Bíblia diz que eu nasci morto em delitos e pecados. Tá? E o sentido realmente é esse que Paulo ensina, por exemplo. O morto não faz nada. Não é? Cristo Jesus nos ensina que nós somos por natureza filhos da ira. Paulo fala isso em Efésios 2, mas também João, capítulo 3, nos ensina isso. Não é? No finalzinho do capítulo nós aprendemos justamente sobre isso. Não é? Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a pessoa já é filho da ira, já nasceu assim. Então, se eu creio hoje, eu creio porque Deus operou um milagre em mim. Não é? E ele quis fazer isso. Não tem nada a ver com o que eu fiz. Eu não causei, por exemplo, o amor de Deus sobre mim. Eu não provoquei isso. Deus não foi constrangido a me salvar porque eu fiz alguma coisa, porque ele julgou que eu merecia. Nem tampouco, não é? Ele viu lá da eternidade, entre aspas, passada, para a gente ter uma referência, ele me viu no futuro, crendo e, portanto, baseado nisso, ele me escolheu. Isso é um absurdo, né? Deus me elegeu e me amou incondicionalmente, e eu creio nisso. Veja, a pessoa pode ser batista, presbiteriana, de uma igreja reformada, pode ser até mesmo pentecostal, né? Pentecostal no sentido de a pessoa está numa comunidade pentecostal, mas ela crê na doutrina da salvação realmente revelada na palavra de Deus. Então, para todos os fins, aquela pessoa é meu irmão. Tá? É meu irmão em Cristo. Certo? Meu irmão em Cristo. Não é assim. Crê de fato na palavra de Deus. E vamos notar que pode ser que tem com certeza problemas devido ao contexto e que a pessoa vai corrigindo com o tempo, ela vai amadurecer. Nem todo mundo tem o mesmo tempo de aprendizado nesse sentido, né? E cada contexto, circunstância em si influencia muito com relação a isso. Mas se a pessoa estiver tanto lá como numa igreja reformada, eu vou usar o exemplo claro. Se a pessoa é membro da comunidade que eu pastoreio há 20 anos e essa pessoa está dizendo que, não, de jeito nenhum, pastor, eu não creio nesse negócio de predestinação, já está errado, né? Porque eu não seria membro da igreja se fosse pensar desse jeito. Mas imagine que a pessoa diga isso. Ela revele um belo dia que, no final de tudo, o que ela assumiu publicamente não é a verdade. Ou seja, ela falou sim para tudo que eu disse porque ela queria fazer parte da igreja, porque ela gostou da igreja. Mas a fé nunca serve no seu coração de verdade. E ela vai dizer para mim, olha, pastor, então, eu entendo o que o pastor está dizendo, eu sempre ouvi isso aqui na igreja, mas, pastor, para mim isso não faz sentido. Eu não consigo crer que Deus, na eternidade, elegeu e predestinou pessoas. Porque para mim isso é injusto. Eu penso que Deus, ele pode ter feito isso, mas não
do nada, não de maneira incondicional. Ele tem que ter visto alguma coisa em alguém para que ele possa ser motivado, ter sido motivado a eleger. E eu penso que, de repente, eu estou aqui por causa disso, porque Deus me viu. Ele viu a minha sinceridade, ele viu que eu creria de fato, e baseado nisso é que eu estou aqui. Então eu vou dizer, irmão, quer dizer, irmão não, né? Eu vou chamar de irmão por uma questão de formalidade. O irmão, porque eu penso que talvez a pessoa esteja apenas com um problema de compreensão e eu possa ajudá-la. Mas se a pessoa insistir nisso, diga assim, né? Mesmo com conselho, com todo o amor e o cuidado, ela assim, mantiver esse entendimento, né? Não, eu penso assim, eu vou dizer então, se arrependa, tá? Porque isso não é evangelho. Desculpa, mas isso não tem nada a ver com fé. A sua compreensão, a maneira como você entende as coisas não provém de fé. Provém do teu coração. Provém da mera natureza humana. É a filosofia humana, nada além disso. Porque o evangelho não nos ensina dessa forma. E para confiar no que o evangelho diz, só tendo este milagre da fé em nosso coração, que é operado, não é, pelo Espírito Santo, por meio, né, pela instrumentalidade da pregação do evangelho. Então, olha aí, é membro de uma igreja reformada, isso pode acontecer e de fato acontece, mas nunca foi crente de verdade. E aí? Né? Quando a pessoa diz que é sinergista, não é, eu já estou sumarizando que aquela pessoa entende que ela coopera com Deus de alguma forma. Tá? Sinergismo é o oposto do monergismo. O monergismo é só Deus, no sinergismo é Deus e o homem. Se a pessoa entende que é assim, isso não é uma questão de opinião, irmão. Por que não é uma questão de opinião? Porque a salvação, a doutrina bíblica não tem a ver com a nossa opinião. Ela é o que ela é. É simplesmente isso. E assim, não tem como, desculpa, não tem como a pessoa chegar a conclusões tão distintas assim. Nós podemos divergir em muitas coisas, tá? Um exemplo claro, não para mim, os credo-batistas estão errados e estão cometendo um erro grave. A rejeição deles, dos filhos da aliança, para receberem o sinal do batismo, para mim é um crime. É um crime contra a aliança de Deus. É um absurdo, tá? E isso me dá uma gastura, uma tristeza, às vezes, indignação. Como pode uma coisa dessas? Mas não é uma situação que eu posso dizer, é um erro tão grande que, por conta disso, eles são filhos do diabo. Não, eles são meus irmãos que estão errados. Estão muito errados. Tá? Estão negando uma bênção que é direito dos filhos deles. É assim que eu, como reformado, penso. E eles pensarão o contrário. E eles continuarão me considerando como irmão mesmo assim. Mas quando o assunto tem a ver com a doutrina da salvação, não é, com a obra de Cristo e com a soberania de Deus, certo? Esse assunto não tem minha palavra, não. É aquilo que a Escritura diz e diz de maneira clara. Isso não é uma coisa que está mais ou menos explicada ou então está obscura. Não. Tem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Não é difícil de entender, certo? Mas há verdades na Escritura Sagrada que são claríssimas, são objetivas, diretas, tá? E a dificuldade, então, é do ser humano em aceitá-las, não é nem de entender, porque um sinergista, ele sabe muito bem o que a Bíblia está dizendo. A questão é que o sinergista não aceita. Por quê? Porque ele não tem fé. Se a pessoa for, de fato, alguém, um sinergista de fato, eu vou dizer, para ser mais claro, se a pessoa subscreve como verdade a remonstrância, eu honestamente não considero a pessoa como meu irmão em Cristo. Para mim, a pessoa é um alvo de evangelização. Eu preciso evangelizá-la. Eu preciso chamá-la ao arrependimento. E aí eu não estou julgando de que denominação a pessoa é. Nem olho para isso. Minha questão não é essa. Tanto faz se a pessoa é membro de uma igreja reformada, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja batista monergista, de uma igreja batista particular, que seja. Não importa de onde a pessoa é. Se é congregacional, se é anglicano, se é luterano. Não importa. Não importa. Tá? No sentido de cristandade, somos todos irmãos. Né? Nessa lógica mais externa de cristianismo. Sim, somos todos irmãos. Mas, quando o assunto é eu não creio que Deus sozinho me salva e me sustenta na salvação, mas creio que Ele me salva porque, no fim, eu o constrangi a isso por minha fé e obediência, e também eu coopero com Ele para me manter na salvação, essa pessoa não é crente.
não é crente. Porque isso não é uma questão de opinião. É questão de fé ou incredulidade. Esse é o ponto. Tá? Então, eu estou falando isso só para que os demais não se prendam à questão dos rótulos, mas entendam o cerne da coisa, né? Aquilo que é essencial. E esse é o essencial. Tá? Ou a obra de Cristo é perfeita, ou Deus elegeu incondicionalmente na eternidade, tá? Ou nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Certo? Então, não dá para ter uma convergência, uma unidade nessas coisas. Porque a questão não é filosófica. Não é uma questão de mera opinião. Tá? Não tem a ver com isso. Eu não confesso a fé reformada porque eu entendo, é porque essa é a minha opinião, simplesmente. Não é por causa disso. É claro que eu concordo, mas a questão não é a minha opinião. A questão é a minha fé. Eu não estou preocupado com o nome em si, no sentido de sistema teológico. Eu estou preocupado com a fé. Tá? É o que a Bíblia ensina e eu creio no que a Bíblia ensina. Ponto. A questão é a fé. Certo? Então, para todos os fins, sinergismo não tem nada a ver com fé. Tá? É assim que eu, como reformado, penso. Ok? Espero ter sido claro para os demais irmãos também, é claro, né? Porque não tem a ver com você ser de uma denominação ou de outra, ou especificamente com os termos calvinismo e arminianismo. Né? Olhem para aquilo que é essencial, que é justamente aquilo que os termos acabam sumarizando. Tá? Mas é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.